Fala que é sobre muito questões pesado. hereditárias e Pesado espirituais. mesmo. Presta atenção nesse vídeo aqui, O meu último irmão. assunto que o senhor estava falando aqui, que a gente falou no último podcast, que o senhor falou, eu me arrepiava todo aqui mesmo, porque acaba mexendo com o mundo espiritual. O senhor não tem medo de retaliações tanto humanas, que o homem também é mau, quanto espiritual, das trevas? Porque existe gente que mexeu em ninhos de demônios, como o senhor mexe hoje, tratando de assuntos que eram para estar ocultos, e o senhor traz à luz, traz à tona, que não estão mais em nosso meio, né? A gente tem aí... eu tenho um princípio assim... Eu fiz um seminário, Fábio, que... Cara, hoje eu tenho um grupo de intercessão, né? Então, assim, tudo que eu faço... Por exemplo, dia 3 agora eu vou para Fortaleza fazer um Natal Missionário. Então, dia 2 à noite começa um relógio de oração. 24 horas por dia. O relógio só vai na dia 9 quando eu entrar dentro de casa. Então, isso é algo que Deus me deu lá no início do projeto que a gente tem. Então, tudo que eu faço está debaixo de oração e jejum. Aí a gente tem todo mês, a gente programa, né? Todo mês, 7 dias de jejum. No início do mês. E aí, durante o ano, eu faço um jejum de 40 e outro jejum de 21 dias. E eu sei que hoje muita gente cai, né, dentro desse princípio, que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja, porque a Bíblia diz, né, aquele que está em pé cuide para que não caia. Você viu aí, meu irmão? Prestou atenção nisso daqui, né? Tudo que ele vai fazer tá debaixo de oração e jejum. Não é de qualquer jeito, não. Tem muito crente aí que vai querendo entrar, né, em questões de assuntos espirituais, sem se preparar, sem ter um preparo espiritual, e aí depois já sabe o que acontece. Vamos continuar aqui. E longe de mim gloriar-me se não for na cruz de Cristo. Eu falo isso com muito cuidado, porque a pessoa diz, esse camarada está assim exaltando. Não. Eu sei que sem oração, jejum e Bíblia, a gente não suporta. Então, aí vem a questão do devocional com Deus, né? A tua vida com Deus, ela tem que ser permanente, né? Ninguém vai viver 100% no nível espiritual o ano todo. Todo mundo tem aqueles momentos de... Fases, né? São fases. Isso é a coisa mais natural do mundo. De maior intensidade, que nem domingo ontem, né? Eu acordei, desejo de orar. É maravilhoso quando eu acordo com desejo de orar. Mas não é todo dia que eu acordo com desejo de orar. Eu oro, mas não na intensidade que você ora com aquele... Desejo na alma. Pega a visão aí, meu irmão. Pegou a visão? Oração, jejum e por isso palavra. que é necessário ter disciplina, né? E aí você tem que programar a tua vida para oração. A disciplina é você fazer o que é necessário mesmo quando não tem vontade, né? É isso daí. E aí existe outra coisa, que existe algo no mundo espiritual que muita gente não trabalha, e eu trabalhei isso na minha vida em 2023, que são sobre questões de heranças espirituais. Heranças espirituais. Que a gente trata muito como a retaliação, uma pessoa que está tendo muita retaliação, e aí a gente vai falar com cuidado isso aqui, né? Porque existem ataques espirituais. O mundo espiritual, na minha visão, ele é mais real do que o físico. Mas uma pessoa que tem muita retaliação, por exemplo, o carro vive quebrando. Enfermeiro, você não precisa se contentar com a média salarial do mercado. Hoje, a grande maioria dos enfermeiros... Mas não é o meu caso, não. É caô antigo. Eu vou entregar, viu? Se tiver mais um problema, eu te entrego. Não, mas assim, o que eu vou falar que é muito sério. A herança espiritual, eu vou tratar sobre 2 prismas bíblicos, pra você entender o nível que eu quero falar. Deus chamou Abraão, certo? Falou, sai da tua terra, da tua parentela. Abraão, ele vai peregrinar na terra prometida, ele vai subir o Negueb. Quando ele sobe o Negueb, na descida há uma fome na terra. E só tinha comida no Egito. Deus mandou Abraão ir para o Egito. Mas Abrão lá, né? Não é nem Abraão, era Abrão. Foi para o Egito. Antes de chegar no Egito, ele chamou Sara, porque Sara era muito bonita, e falou, eles vão se encantar e vão te tomar e vão me matar. Então diga que és minha irmã. Presta atenção nisso daqui, viu? Que ele fala sobre Abraão. Presta atenção nisso daqui, a colheita. Presta atenção. Os príncipes do Egito chegaram a Faraó e disse, tem uma mulher muito linda e tal. Ele tomou ela por mulher. E a Bíblia diz que Abraão teve ovelhas, gado, jumento. Ele enriqueceu no Egito.
Alguns estudiosos, Fábio, chegam a dizer, porque um rebanho para procriar, ele leva até 12 anos para chegar num grande rebanho. Abraão não ficou pouco tempo no Egito, ficou muito tempo. Deus feriu a casa de Faraó. Está lá em Gênesis 12. E aí, você vai ver algo muito forte. Faraó chama Abraão e diz, por que fizesse comigo dizendo que ela era tua irmã? Então agora pega tudo que é teu e vai embora. Abraão saiu rico do Egito. Sim ou não? Sim. Agora, a prosperidade de Abraão foi uma prosperidade divina ou porque ele vendeu Sara? Ele vendeu Sara, não foi uma prosperidade divina. Qual a consequência disso? Teve consequência? Você acha que teve ou não? Teve, mas qual foi? Dentro da sua perspectiva. Gênesis 15. Quando você lê Gênesis 15, Deus faz o pacto com Abraão, promete um filho, e faz ele cair num sono e diz, a tua geração será peregrina e escrava em terra alheia. Por 400 anos. Quantas gerações foi 400 anos? 4 gerações. Veja que isso é antes da lei. Lá em Êxodo 20, o Senhor diz, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª. Veja, a riqueza que ele tomou imprópria levou a geração dele a ficar 400 anos escrava. Meu Deus, isso é muito forte, eu nunca parei para pensar. Por que a escravidão? Porque ele se apropriou de uma riqueza sem a bênção de Deus. A decisão inconsequente dele fez a geração, 4 gerações dele sofrer. E o que libertou a geração de Abraão? Está lá em Gênesis, em Êxodo. Ouvi o clamor do meu povo. O povo se quebrantou e se humilhou. Então, houve um arrependimento, dizendo, nos livra, Senhor. E veja, Deus falou com ele que a geração dele seria escrava. Consequência do que ele fez. Aí muita gente diz assim, mas isso está no tempo do Antigo Testamento e tal. Vamos lá, Mateus 23. Mateus 23. Quando você pega do verso 26 a seguir, você vai ver Jesus censurando os fariseus. Por quê? Porque eles adornavam os túmulos dos profetas. Meu irmão, você tinha prestado atenção nesses... O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? Né? Isso aqui é o Eu Acredito podcast, né? O pastor Carlos Cardoso. Que mensagem bíblica. E eles diziam assim, se nós tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, nós não mataríamos os profetas. Aí Jesus chega e diz, fariseus, vocês falam pela própria boca de vocês, quando vocês dizem isso, que vocês são semelhantes aos vossos pais. E aí existe um texto em Mateus 23, que o Senhor diz, enchei vós a medida do pecado dos vossos pais. E aí a Bíblia diz, o Senhor Jesus fez uma condenação. Sobre vós vai cair o sangue de Abel, de Zacarias, filho de Baraquias, e de todos os profetas que foram derramados pelos vossos pais. Aí, quando você lê Mateus 23, 37, Jesus está diante de Jerusalém. E ele faz o lamento, Jerusalém, Jerusalém, quanta vez quis te ajuntar como a galinha junta seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quiseste. Verso 38 diz, vossa casa ficará deserta. Jesus lançou uma sentença sobre Israel e sobre Jerusalém, que eles iriam viver o juízo de Deus pelo derramamento de sangue inocente. E, veja, quando Jesus diz, enchei vós a medida do pecado dos vossos pais, Jesus está tocando num assunto dizendo, não houve arrependimento nas gerações passadas e vocês serão punidos por isso. Aí, Mateus 24, para a gente terminar o assunto, para você entender sobre essa questão de retaliação. Versículo 1 e 2, os discípulos mostram a estrutura do templo. Jesus olha para o templo e diz, não está vendo tudo isso? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Que não será derrubado. Agora, veja bem, era da graça. Jesus lançou a sentença que Jerusalém ficaria deserta, que aquela geração seria punida pela morte dos antepassados, porque os pais nunca se arrependeram do pecado. E o que aconteceu, Fábio? No ano 70, era da graça. Jesus liberou e no ano 70 Tito cercou Jerusalém. Ninguém entrava e ninguém saía por mais de 100 dias. Houve, segundo os historiadores, canibalismo, porque os que iam morrendo, eles iam cozinhando a carne para comer, porque não entrava comida.
Quando o povo estava fraco, Tito entrou, incendiou Jerusalém. O que aconteceu, Flávio José vai dizer que houve em Jerusalém, se transformou num rio de sangue. E o que aconteceu? O incêndio pegou no templo, as paredes do templo eram revestidas de ouro, e quando o incêndio parou, os romanos derrubaram pedra sobre pedra para tirar o ouro que estava encrostado nas rochas. E Jerusalém ficou deserta do ano 70 a 1948. Veja que o que Cristo falou já estava: encheis vós a medida do pecado dos vossos pais. Isso quer dizer, havia uma legalidade, é isso que eu quero dizer, no mundo espiritual para que aquilo acontecesse. Você viu, meu irmão, o que é uma aula bíblica, uma aula teológica, né? Deus abençoe o pastor, Deus abençoe o nosso querido pastor Carlos Cardoso, né? Você por estar nos acompanhando aqui nesse perfil, né? Que o Senhor nos dê entendimento para compreendermos mais e compreendermos melhor as Escrituras, a sua vontade, o seu querer, o agir do Senhor, né? E que venhamos dar liberdade para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus.